Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e hoje estou aqui com os meus amigos de todas as semanas, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para juntos estudarmos a última lição deste trimestre, essa revista maravilhosa que estamos estudando durante 3 meses aqui, falando sobre o livro do profeta Ezequiel, o profeta do juízo e da glória de Deus, comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira. E o vídeo de hoje é sobre a última lição, que tem por título O Plano Divino Prevalecerá. Olha, e por ser a última lição, eu tenho uma grata surpresa para cada um de você que nos acompanha aqui no nosso canal. Vai ser uma participação muito especial que eu estarei anunciando logo após a oração que o pastor Marcos Santana estará fazendo. Então agora eu convido você, pegue a sua Bíblia, a sua revista, o seu plano de aula e uma caneta, porque vamos começar agora o nosso estudo. A paz do Senhor, pastor William Barros, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês que estão conosco aqui dessa vez, meus irmãos, para última aula do nosso trimestre, a lição de número 13, o plano divino prevalecerá. Eu quero, antes de começar aqui, eu quero primeiramente louvar a Deus por ter estado com vocês aqui, junto com essa equipe tão abençoada que me deu a oportunidade de estar aqui, junto com nossos bispos, junto com o pastor Paulo Ricardo, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana. Irmãos, eu confesso aos irmãos que para mim é só uma alegria enorme poder estar aqui, colaborando com a menor das parcelas. Eu quero agradecer de coração a Deus por essa grande oportunidade que tem me dado de estar aqui na Editora Betel, editora da minha igreja, do nosso Ministério de Madureira, e para mim é realmente uma grande honra. Então quero agradecer de coração essa grande oportunidade que me foi dada. A nossa lição de número 13 tem como texto áureo Ezequiel 48, verso 35. E o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. E a nossa verdade aplicada vai nos ensinar o seguinte: o perfeito e maravilhoso plano divino para o seu povo será cumprido, pois o Senhor é o Todo-Poderoso. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William Barros e os nossos irmãos que estão conosco. Como já foi dito, nós estaremos agora estudando a última lição deste trimestre. Ao longo deste trimestre, Deus nos concedeu a oportunidade de estudarmos sobre o livro do profeta Ezequiel. E eu quero aproveitar aqui, pastor Prates, se me permite, glorificar a Deus pela vida do pastor Valdir, que cremos, conduzido pelo Espírito Santo, tem nos presenteado com esta belíssima revista, que reflexões, ensinamentos, textos para estar nos conduzindo nesse estudo. E também quero aproveitar e dizer que a lição de hoje, a lição de número 13, o plano divino prevalecerá, é, na verdade, um excelente link para nos conectar com o estudo do próximo trimestre, quando estaremos juntos estudando sobre o livro do Apocalipse. Então, a lição 13 é um excelente link, uma excelente ponte, ligação com o próximo trimestre. Sendo assim, os objetivos da lição de hoje são mostrar as tentativas de destruir o povo de Deus, ressaltar acerca do plano divino e a escatologia e ensinar sobre a cidade: o Senhor está ali. Os textos de referência: Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 27 e Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Convido os irmãos para estarmos em oração. Maravilhoso Deus, Pai nosso que estás nos céus,
te louvamos e te bendizemos pela oportunidade de, ao longo deste trimestre, estudarmos o livro de Ezequiel. Pedimos que agora, mais uma vez, o Teu Espírito Santo, nós dependemos do Teu Espírito, nos conduza, nos dirija, que o Teu Espírito nos capacite, nos esclareça e que o Senhor continue sendo glorificado até que Cristo venha, a Igreja permaneça em constante aperfeiçoamento e edificação. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos e amigos, como eu anunciei, a surpresa que eu falei ainda agorinha, que eu disse que eu tinha para apresentar a vocês, é que nós vamos ter hoje aqui especialmente a participação do nosso comentarista, o comentarista do trimestre, meu amigo, nosso amigo, pastor Valdir Alves de Oliveira, que gentilmente aceitou o nosso convite para nos substituir aqui nesta aula, fechando o trimestre, que nós achando que a participação dele vai ser um fechamento com chave de ouro. Conversei aqui com os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, e com a diretoria da editora Betel, e nós achamos que seria muito bom nós termos aqui a companhia nesta última lição do pastor Valdir. Então, com vocês, diretamente de Brasília, o pastor Valdir Alves de Oliveira. Meu amigo pastor Valdir, seja bem-vindo, companheiro, o senhor está com a palavra. Muito bem, pastor Prates, a paz do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse dia especial. Quero transmitir a paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham, seja pela Rádio Família, seja pelo YouTube, ou qualquer outra plataforma. Em primeiro lugar, quero aqui expressar os meus sentimentos de gratidão e admiração ao meu líder, bispo Dr. Abner Ferreira, diretor de publicações da Betel, e a toda a equipe da editora Betel, na pessoa do pastor Luiz Prates, também aos comentaristas das lições, os incansáveis e brilhantes pastor Marcos Santana e pastor William Barros. No primeiro momento, parecia tão difícil estudar sobre Ezequiel, mas com o passar das lições, com a contextualização e aplicação, fomos nos adaptando e já ficaremos com saudades desse grande profeta chamado Ezequiel. Queridos, em primeiro lugar, nós podemos trazer aqui 3 aspectos ao estudar o profeta Ezequiel. O primeiro aspecto é o contexto da época. O segundo aspecto é o contexto escatológico. E o terceiro aspecto é o contexto atual e de aplicação. O primeiro aconteceu ontem. O segundo acontecerá amanhã. E o terceiro é o que está acontecendo hoje, nos dias de hoje. Eu quero pedir permissão à mesa, pedir permissão ao pastor Prates, para que eu possa trazer assim uma visão panorâmica de toda a revista que nós estamos acabando de estudar, para que todos tenham um acompanhamento rápido, não é? E uma sequência lógica daquilo que aconteceu. Na primeira lição, nós estudamos sobre a chamada do profeta Ezequiel. Deus o chama
e ele era de uma linhagem sacerdotal, e agora Deus o faz profeta. Nós bem sabemos que o sacerdote, ele ouve o povo e leva a Deus. Já o profeta é o contrário, ele ouve Deus e traz ao povo. E ele faz algumas considerações ao profeta Ezequiel. E, em primeiro lugar, ele diz que Ezequiel precisava comer o rolo, precisava se abastecer primeiro, para que tudo o que ele falasse viesse da parte de Deus. Então, Deus faz as exigências para que ele possa conhecer primeiro o que está acontecendo, porque quem não conhece, quem não sabe o que está acontecendo, não pode avisar, não pode divulgar, né? Então, Deus chama o profeta e filho de Buzi, de um sacerdote, e agora ele precisa mudar um pouco o conceito, né, das suas funções. E Deus falou, olha, você vai ficar aqui, você vai falar, queiram, ouçam, ou deixem de ouvir, você é preciso falar. Né? Então, quando Deus faz essa chamada, Deus capacita e envia o profeta. A segunda lição vem falando sobre o profeta em meio ao cativeiro. É muito fácil você profetizar quando você está livre, quando você está liberto, quando você tem as coisas, não é? Para as outras que não têm, ou as outras que estão passando por dificuldades. Mas nesse caso, o profeta agora está sentindo na pele o que é também ser cativo, não é? As outras pessoas poderiam até questioná-lo, como que você, profeta, está cativo também e vem agora profetizar liberdade, né? Então, é necessário nós compreendermos isto, que quando estamos passando pelas mesmas dificuldades, falar aos outros se torna mais difícil. Eu demorei a entender isto, né? Você tem um incômodo, você tem um problema de saúde, você tem que falar para as outras pessoas que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma. Eu vim entender isso quando eu fui analisar, quando Paulo pede ao Senhor que o tire o espinho na carne. Por 3 vezes ele orou e o espinho permaneceu. O Senhor falou, olha, Paulo, a minha graça te basta, viu? Então continue. Ele falou, olha, esquecendo-me das coisas que para trás, né, prossigo para o alvo, pela soberana vocação em Cristo Jesus, vou atrás das minhas metas lá na frente. Ele não deixou de fazer a obra, né? Então agora Ezequiel profetiza em meio ao cativeiro, né? E ele diz, olha, nada pode te assustar. Depois nós fomos caminhando e chegamos na terceira lição, quando Ezequiel, o atalaia sobre a casa de Israel. Nós bem sabemos que Deus pode chamar as pessoas para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, mas se você não se enquadra em nenhuma dessas chamadas, você foi chamado inicialmente para ser sentinela, ser atalaia do Senhor, divulgar a palavra de Deus aos que ainda não a conhecem, não é? Então o atalaia, ele é chamado para dizer às pessoas do que vai acontecer, dos perigos eminentes, né? E nós todos fomos comissionados para isto. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós precisamos ser atalaias do Senhor e divulgar a santa e gloriosa palavra àqueles que ainda não a conhece. Todos nós, todos os crentes em Jesus, fomos chamados para sermos sentinelas. Depois chegamos na quarta lição, o pecado e as suas consequências, né? O pecado traz consequências desastrosas ao ser humano. E hoje
não está muito em moda falar sobre consequências de pecados, e muito menos falar sobre o pecado, né? Mas o Senhor, Ele nos livra do pecado, Ele perdoa os nossos pecados. João fala isso, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, o que mais ofende Deus não são os nossos pecados corriqueiros, o que mais ofende Deus são os pecados conscientes e deliberados. O povo de Israel fazia isso, o povo de Israel sabia que estava errado, eles estavam profanando, eles estavam abominando, né? Estavam fazendo aliança com novos povos, povos pagãos, mas eles faziam isso deliberadamente. Isso acaba trazendo a ira de Deus, né? E lá em Colossenses 3:6 diz: por causa destas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E fomos caminhando mais, chegamos na lei da responsabilidade pessoal, que é justamente cada um responder pelas suas próprias ações, né? Consciência das consequências quanto aos atos praticados, né? É uma obrigação moral de comportar corretamente perante a sociedade. Cada um de nós daremos conta de nós mesmos a Deus. Está lá em Romanos 14:12, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Os filhos de Israel, todos eles, colocavam culpa nos antecedentes, dizendo que estavam escravizados, estavam cativos por causa dos pais, por causa dos antecedentes. E o Senhor falou: não, todo mundo tem culpa no cartório, todo mundo nasceu em natureza pecaminosa, se vocês estão aqui é porque algo está acontecendo, né? Então, nós tiramos a conclusão aqui que a salvação, ela é individual, nominal e intransferível. Ninguém transfere. Não é o pastor que salva o membro, não é a mãe ou o pai que salva o filho, não é o filho que salva o pai e a mãe. Então nós temos que ter consciência que a nossa salvação depende de nós mesmos, né? Nós ganhamos a salvação de graça e precisamos protegê-la, precisamos guardá-la para que não venhamos perdê-la, né? É uma coroa que nós ganhamos e precisamos conservá-la. Depois, na lição 6, nós vemos as parábolas do livro de Ezequiel, né? Em primeiro lugar, a parábola da videira inútil. Deus chamou Israel para frutificar. Deus chamou Israel para ser o celeiro do mundo. Deus chamou Israel para ser aquela que daria aos outros, não é? Mantimento, daria aos outros condições espirituais, frutificar na sua obra, frutificar espiritualmente. Mas eles renunciaram a isso, acabaram ficando estéreis, né? Então o Senhor chega através do profeta Ezequiel e diz: olha, se a videira não for frutífera, para que ela serve? Não é? A não ser para ser queimada no fogo. A lenha da videira, ninguém aproveita para fazer bancos, fazer construção civil, para nada serve, se não frutificar. E depois, também na outra parábola, ele fala da parábola de Jerusalém como esposa infiel. E agora ele vem falar: olha, você está sendo infiel. Eu que te chamei, eu que te coloquei no lugar que você está, para que vocês pudessem me adorar, para que vocês pudessem prestar cultos a mim. Mas vocês se filiaram a outros povos, vocês fizeram aliança, pactos com outros povos, com outros deuses, estão amando, não é? E estão adorando em mar de esculturas, trazendo outras coisas. Então, olha bem, é uma infidelidade que causa também uma consequência desastrosas. E ele vai falando sobre a ingratidão, não é? De Jerusalém como esposa infiel. É uma consciência defeituosa,
Porque Deus fala, olha, eu te ornamentei, eu te coloquei ouro, eu te produzi, eu que te criei, eu te fiz uma esposa fiel. E agora você acaba sendo ingrata, você não agradece pelo que você recebeu. Então, isto também Deus condena. Ingratidão é uma coisa horrível na vida das pessoas. Nós, às vezes, recebemos tantas coisas de Deus, e quando não recebemos algo de Deus, nós reprovamos, nós murmuramos, nós falamos que Deus virou as costas para nós. Então, Deus aqui está cobrando de Jerusalém como esposa infiel. Depois ainda fala sobre a irreverência. A irreverência é a profanação, mostra falta de temor a Deus. Quando nós estamos com irreverência, estamos abominando a Deus, estamos contaminando o templo, estamos trazendo a falta de temor. O templo é uma coisa sagrada, onde Deus quer ouvir o seu povo, onde Deus quer se relacionar com o seu povo. E agora Deus também chama Jerusalém de irreverente. Como que pode ser tão irreverente assim, ao ponto de trazer o culto, né, a profanação? Foi quando a glória de Deus também se retira, né? É um perigo fazer essas alianças com os outros povos. Chegamos na lição 7, onde o povo de Deus, ovelhas do seu rebanho. Se nós formos mais na frente, na outra lição, nós vamos ver os pastores infiéis e vamos ver também os falsos profetas. Mas o Senhor não deixa só lá. Ele começa agora a falar dos pastores que deixaram ou dispersaram as ovelhas. As ovelhas fracas não foram cuidadas, as ovelhas doentes não foram saradas. Várias doenças espirituais foram acometidas, né, de doenças espirituais, e elas foram deixadas de lado, foram abandonadas. Mas Deus também diz que vai tomar providência, vai julgar algum tipo de ovelha dentro do rebanho. E a primeira que nós vemos é que ele fala da ovelha gorda, aquela que acha que não precisa mais de comida, não precisa mais de ensinamento, não precisa de aprender mais nada. Ela sabe tudo, ela conhece tudo, ela não para ouvir mais a palavra de Deus, ouvir um sermão, porque ela se considera muito gorda, muito forte, cheia de nutrientes. Esta também irá pagar, não é, pela sua autossuficiência. Depois encontramos a ovelha forte, a ovelha que bate nas outras, pisam nas outras, incomodam as outras, menosprezam as outras, olham por cima das outras. E quando as outras precisam de água cristalina para beberem, essas vão à frente e lameiam a água, sujam a água, para que as que venham fracas, precisando se abastecer, elas encontrem a água suja, a água já turva. E também vão e pisam no pasto verdejante, colocando também dificuldade para que as outras possam se alimentarem, né? E por último ele fala daquela ovelha, bode, a ovelha, aquela que tem características, né, de ovelha, se veste como ovelha, aquela que usa uma máscara, usa uma fachada, mas está no meio das ovelhas, não é? E se passando por ovelhas. E Deus também vai julgar estas que se comportam assim, não é? Nós precisamos entender que dentro da igreja tem todo tipo de ovelhas, né? E também tem o trigo e o joio, e o Senhor nos proibiu tirar o joio, porque se arrancar o joio, logicamente nós poderemos arrancar o trigo, porque eles são bastante parecidos. E fomos caminhando, chegamos na lição número 8, que é justamente a mensagem
contra os falsos profetas e os pastores infiéis, né? Pastores amantes de si mesmos, pastores que só querem a lã, só querem a gordura, só querem a carnezinha, o leitinho das ovelhas. Eles pensam só neles, eles olham só para os seus umbigos, eles querem se beneficiar do rebanho, mas não dar o retorno suficiente ao rebanho. Eu sei que todo pastor é digno do seu trabalho, mas não com exagero, não esfolando as ovelhas. Então, Deus pega esses pastores e diz, olha, eu vou levantar um pastor que é segundo o meu coração, sumo pastor, e de repente Jesus vem e é o nosso hoje sumo pastor, um pastor que cuida bem das ovelhas. Só as ovelhas que não o quiserem seguir, que ficarão de fora, mas ele está arrebanhando agora todas as ovelhas que necessitam. E fala sobre os profetas falsos, como está difícil hoje, nos dias de hoje, você acreditar nas profecias, porque tem tantos falsos profetas misturados na igreja, entre os demais profetas, e ali o Senhor usa o profeta Ezequiel e fala assim, olha, vocês profetizam para agradar, vocês estão profetizando para massagear o ego das pessoas, e hoje profetizam o que não viram e o que não ouviram. Vocês não receberam de mim, vocês são adivinhos, vocês estão querendo adivinhar. Então esses profetas também receberão, não é? Receberão a sua recompensa, não é? A sua disciplina, porque o Senhor não tolera isso. Nós sabemos que tem profecia, a Bíblia é uma profecia, a palavra de Deus é uma profecia, mas dentro dos 9 dons espirituais nós temos o dom de profecia, e eu creio em profecia. Profecias já foram trazidas a mim pelo Senhor e foram cumpridas. Então eu creio que realmente na profecia. E o Senhor bateu firme contra esses falsos profetas. Depois chegamos na lição número 9, a visão do vale de ossos secos. Isso aqui, figuradamente, é um exército morto, um exército falido, um exército que não tem força mais para se levantar. Tá? Todos mortos, né, nos seus delitos, nos seus pecados. Aqui nós vemos a cidade destruída, nós vimos os muros caídos, nós vimos o templo derrubado, nós vimos o culto profanado e nós vimos a nação morta espiritualmente. O exército acabou, o exército foi totalmente destruído e agora o Senhor chama o profeta e diz, olha, poderão reviver estes ossos? E o que mais me admira é a resposta do profeta, resposta inteligente, quando ele diz, Senhor, tu sabes. Então, quando ele fala isso, ele joga para o Senhor, e o Senhor fala, então você vai profetizar e eu vou fazer nascer carne, nervos, sangue vai correr, e esse exército vai se levantar, não é? E vai ser de novo o exército que eu criei. Então, se você está passando hoje por dificuldade, se você hoje está fraco neste exército, hoje o Senhor te chama para se fortalecer. Hoje o Senhor te chama e fala, olha, entra de novo nas minhas fileiras do meu exército, eu quero te conduzir. Então é uma mensagem maravilhosa, uma mensagem que nos chama muito a atenção. Chegamos, portanto, à lição de número 10, a visão da torrente das águas purificadoras, né? A água tem mais de 1001 utilidades. Antigamente nós tínhamos uma propaganda que falava que o Bombril era um produto com 1001 utilidades. Nós vemos a água com mais de 1001 utilidades. O primeiro símbolo da água é o símbolo da vida. O segundo símbolo da água é do Espírito Santo.
O terceiro símbolo da água é de limpeza. O quarto símbolo da água é de nascer de novo. Deus fala, Jesus encontra Nicodemos e fala para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ele fala: como que eu posso ser dessa idade, ser velho e nascer de novo do ventre da minha mãe? Aí Jesus diz para ele: ô Nicodemos, você é uma pessoa tão instruída, tão inteligente, eu estou falando que você deverá nascer da água e do Espírito, viu? Então, é símbolo de nascer de novo. Quando nós descemos as águas batismais, quando nós saímos das águas, nós nascemos de novo, nós ressuscitamos com Cristo. E também a água é símbolo de frutificação, né? Aonde não tem água, não se frutifica, né? É necessário ter água, é um símbolo também de frutificação. Lá no Salmo 1, né, do verso 1 ao 3, diz que nós que meditamos de dia e de noite na palavra de Deus, nós que somos filhos de Deus, nós poderemos ser plantados junto a ribeiros de água, né, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Então nós vimos aqui a torrente das águas, vimos que o rio, quando saía para medir tantos côvados e foi dando água pelo tornozelo, quando você firma os pés, é porque você ainda tem algo seu, você dá conta ainda de sobreviver sozinho. Quando você desce mais até os joelhos, as águas batendo nos joelhos, você ainda tem firmeza na água, mas depois você vai descendo, vai contando mais tantos côvados, não é? Mais 500 metros, aí você agora já tem as águas nos lombos, mas mesmo assim você ainda tem algo seu, você tem algo que você ainda dá conta de se segurar. Mas o rio é tão, ele vai crescendo, ele vai se aprofundando à medida que vai se distanciando, e chega agora o momento em que não se toma pé mais. Essas águas agora banham por completo a pessoa, e agora você não toma pé de si mais. É quando você desce do pedestal, é quando você tira o eu, quando você tira o egocentrismo, é quando você navega agora nas águas do Espírito, e é o Espírito que manda em você, você anda e vive pelo Espírito, você não faz mais nada aquilo que você quer, não é? Igual o Paulo falou, né? As coisas que eu gostaria de fazer, eu não faço, agora não posso fazer. Então, por quê? Porque está tocado pelo Espírito Santo de Deus. Depois chegamos na lição 11, um novo templo e a restauração do culto. O Senhor sempre, Ele valorizou o culto e o templo. Nós vemos quando Ele pede, né, para construir o templo. Davi não pôde construir o templo, Salomão, seu filho, então, constrói o templo, inaugura o templo, a glória de Deus entra no templo, Deus quer um relacionamento com o seu povo, e Ele usa o templo para se relacionar, mas, de repente, agora, Ele vê que o templo não está sendo bem utilizado, e Ele diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, 8. Né? Nós não podemos, irmãos, adorar o templo, não é essa a questão, não é? Mas podemos adorar o dono do culto no templo. Não é? O templo é um lugar onde está reservado para que nós nos encontremos, onde nós temos a nossa irmandade, onde nós temos a nossa unidade, onde nós participamos do corpo e do sangue de Jesus, onde nós aprendemos no templo. Então o templo, Jesus não saía do templo, da sinagoga, os discípulos não saíam do templo, da sinagoga, eles estavam lá, e o Senhor um dia
o Senhor Jesus ficou chateado porque estavam fazendo da casa dele, que ele chamou, a minha casa será chamada casa de oração, fazendo de feira, os cambistas, né, as bancas. Jesus pegou um chicote e falou: olha, não vai fazer da minha casa o que vocês estão fazendo, comércio. Então o Senhor sempre valorizou o lugar aonde o seu povo se reúne, não é? Então, se tem uma coisa que Jesus preservou, foi o templo também, não é? Então ele adverte o seu povo para não desviar o culto, não desviar as funções do templo. E aí fomos caminhando, né? E também ele diz assim, Mateus 4,10, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então, nós precisamos entender em Romanos 12, 1, 2, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Chegamos na lição número 12, visões do afastamento e retorno da glória de Deus. As abominações e profanações afastam a glória de Deus do templo e a graça de Deus da vida do homem. Deus não permite coabitar, Deus não permite morar, Deus não permite ficar aonde tem impiedade, aonde tem abominações. Deus não habita onde há abominações. O Espírito de Deus quer uma casa adornada e limpa para se relacionar com o seu povo. E por último, chegamos na lição de número 13. Então olha bem, que coisa linda que nós podemos colocar aqui. Foi a justiça de Deus e não a sua fraqueza que enviou o seu povo para o exílio. E foi a sua justiça que trouxe o seu povo de volta. O plano divino para o seu povo vai além daquele momento de cativeiro e disciplina. Ele diz lá em Jeremias 32, 38, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então nós estamos chegando ao final. E como foi nos dias de Noé, assim será também na volta do Filho do Homem. Povo zombando, povo desprezando, povo depravando, povo abominando, povo trazendo contaminações. Mas espero que nós possamos aprender com o profeta. Deus nos chamou e salvou e tem um plano estabelecido desde antes da fundação do mundo. Fiquemos firmes ao lado direito para receber o convite naquele dia. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh glória! Quem permanecer até o fim será salvo. Muito obrigado, Deus te abençoe. Fique com estas palavras e eu retorno a palavra, devolvo a palavra ao meu amigo, pastor Luiz Prates. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, pastor Valdir Alves de Oliveira, por sua brilhante participação. Em meu nome, em nome do pastor Marcos Santana, do pastor William Barros, em nome da nossa diretoria, nosso bispo primaz, Manuel Ferreira, bispo Samuel Ferreira, bispo Abner Ferreira, nosso diretor aqui, pastor Paulo Ricardo, em nome dos nossos funcionários e de toda a equipe aqui da produção, muito obrigado por mais uma vez, pastor Valdir, o senhor ter nos abençoado com tão rica revista de Escola Bíblica Dominical. A Deus toda a glória! E assim chegamos ao final deste vídeo. Querendo o bom Deus, semana que vem estaremos de volta compondo esta mesa para juntos iniciarmos o estudo do próximo trimestre com a primeira lição que tem por título Apocalipse, o livro da revelação. Olha que revista linda! Esta revista nós vamos estudar durante 3 meses, abril, maio e junho.
E sabe quem é o comentarista desta revista? Ninguém mais, ninguém menos que o pastor William Barros, o nosso companheiro aqui de bancada, que Deus deu a ele a direção e ele apresentou o seu projeto, a equipe, a diretoria da Editora Betel, um material belíssimo, fantástico, mais uma grande contribuição para a Escola Dominical. Então nós teremos aqui, a partir da próxima semana, vamos estar então entrando nesse novo trimestre com essa nova revista. Será mais uma bênção. Convido você que ainda não adquiriu a sua revista, procure adquirir o mais breve possível. A nossa equipe aqui do comercial está entrando em contato, fazendo atendimento, a distribuição está sendo feita, mas caso você não a tenha, você pode adquirir através também das nossas plataformas, que ficarão aqui informadas aqui, logo abaixo aqui no nosso vídeo. Então você tenha o cuidado, né, de ter a preocupação, porque é um livro escatológico, um livro muito importante, que você tenha a revista em mão para você entender completamente. Você tem o foco na lição e você na segunda-feira você tem toda a semana para quando chegar na sexta-feira você ter então acesso a essa aula. Então, olha, vai por mim, adquira essa revista, pode adquirir digital ou de forma física, baixe no seu aplicativo, será mais um tremendo trimestre, ok? E eu espero que realmente o Senhor estará continuando falando. E como bem disse o pastor Marcos Santana em sua fala lá no ponto 1, vejo aí um trabalhar do Espírito Santo, a mão de Deus, fazendo um link, né, entre a última lição de um trimestre, encaixando perfeitamente na primeira lição do próximo trimestre. E eu te asseguro, nós até comentamos isso aqui, não teve interferência humana de forma direta para que isso acontecesse. Vemos isso, a mão do bom Deus nos guiando para este ponto tão importante. Obrigado por ficar conosco até agora, por se inscrever em nosso canal, por curtir, por compartilhar e por comentar. Então, nesse momento, nós vamos encerrar o trimestre, vamos encerrar a nossa participação com uma oração. Convido aqui o pastor William Barros a estar orando. Junte-se a nós nesse momento, encerrando esse trimestre, agradecendo a Deus por tão precioso trimestre e pedindo a Ele, caso Ele não venha buscar o seu povo, que venha mais um trimestre maravilhoso de aprendizagem, de aprendizado no reino de Deus, para que todos cresçam e melhore como cristão na casa de Deus. Oremos ao Senhor. Meus irmãos, eu quero, antes de orar, também louvar a Deus para a vida do pastor Valdir, que, embora eu não conheça ele pessoalmente, acabou de falar agora aqui, toda essa lição de número 13, que Deus abençoe nosso irmão rica e abundantemente. Foi uma lição que eu acredito que a gente aqui nos bastidores já vinha conversando sobre o livro do profeta Ezequiel, que seria realmente uma grande lição. Eu tenho certeza que todos nós fomos ricamente abençoados. Deus abençoe a sua vida, pastor Valdir. Oremos, meus irmãos, pela última vez dentro desse trimestre. Te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, pela grande oportunidade que nos concedeu de, ao longo desse trimestre, ó Deus, somar com a tua igreja, somar com o teu povo, somar com tantos professores e alunos que ao longo desse trimestre ensinaram e aprenderam a tua palavra. Nós sempre ouvimos irmãos pelos corredores de Madureira ou em alguma igreja dizendo, olha, eu não preparo a minha aula sem assistir vocês. Por isso, Deus, nós tributamos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor pela iniciativa da Editora Betel em ter esse canal de ensino para que muitos irmãos sejam abençoados. Ó Deus, que o livro de Ezequiel fique guardado em nossos corações, para que possamos realmente viver, ó Deus, intensamente um grande despertamento espiritual. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.